Olá pessoal, espero que todos vocês estejam em casa, estejam se cuidando da sua família, fazendo aquilo que o governo está nos indicando a fazer, aquilo que nós, como pessoas inteligentes que somos, sabemos que é preciso ficar em casa. E por isso nós, do curso Múltiplos de Pré-Vestibular, estamos disponibilizando essas aulas para vocês, para que nós continuemos os nossos estudos, mesmo à distância, mesmo cada um em suas casas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o predicado. Não sei se vocês estão lembrados, na nossa última aula, nós estudávamos o sujeito, a sua classificação, o seu núcleo. Nós agora falaremos sobre o predicado, dando sequência, dando seguimento ao estudo que nós estamos fazendo dessa parte de sintaxe. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre predicado é que o predicado, junto com o sujeito, faz parte dos termos que nós chamamos de termos essenciais da oração. Eles são essenciais porque eles são os mais importantes, eles são os mais abrangentes. Então a gente tem o sujeito e tem o predicado como dois termos chamados de essenciais. Nós já estudamos o sujeito, sabemos o que ele é, sabemos que o sujeito é de quem o verbo fala, quando é possível que nós identifiquemos um sujeito na oração, porque nós vimos também que existem os casos de oração sem sujeito, e existe ainda o tipo de sujeito que nós chamamos de sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que a gente sabe que existe, mas não tem como identificar, nem pela terminação do verbo, nem por alguma suposição ou hipótese que pudéssemos fazer. Não é possível identificá-lo. O que é então o predicado? Primeira coisa que a gente precisa pensar, o predicado é um termo essencial da oração, né? E qual é o centro do predicado? Como que nós fazemos para encontrar o predicado? Para onde nós olhamos para encontrar o predicado? Mesma regrinha, mesmo conselho de quando a gente quer encontrar o sujeito. Para encontrar o predicado, nós precisamos olhar para o verbo. É o verbo que vai dizer para nós, assim como ele diz quem é o sujeito, também é o verbo que vai dizer quem é o predicado. Até porque o verbo, ele é o centro do predicado. Se eu perguntasse para vocês assim, vamos supor que a gente tem duas casinhas. Nós temos a casinha onde mora o sujeito. Nós temos a casinha onde mora o predicado. Em qual das duas casinhas que o verbo mora? O verbo mora na casinha do sujeito? O verbo mora na casinha do predicado? Tenho certeza que você respondeu corretamente, daí da sua casa, assistindo pelo celular, pelo seu computador. O verbo mora na casinha do predicado, né? Fica fácil para a gente gravar assim. O verbo fica dentro do predicado. O verbo está no predicado. E quem é então o predicado? O predicado é o que o verbo expressa sobre o sujeito. E aqui a gente vai colocar um parêntese, quando há. Quando há o sujeito, o verbo é aquele que vai dizer, expressar-se sobre o sujeito. Então, a gente olha para o verbo e o verbo vai estar lá no predicado. Normalmente, o verbo inicia o predicado, mas isso não é regra, certo? Muito bem. Quais são os tipos de predicado que nós temos? Para que nós consigamos fazer uma boa classificação do predicado, o que a gente precisa olhar? Para o verbo. Se o verbo da oração, se o verbo que está expresso naquela oração, ele indica uma ação. E aí eu queria abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa muito importante para vocês. Verbo que indica a ação não é só verbo que de alguma forma faz a gente fazer algum movimento com o corpo. Tem muita gente que pensa que verbo que indica ação é só correr, pular, abaixar, levantar. Muita gente pensa que
cantar, falar, verbos que de alguma forma requerem que nós façamos algum tipo de movimento com o corpo, somente esses verbos indicam ação. E eu queria dizer para você que não é, né? Por exemplo, pensar. Quando a gente pensa, nós não precisamos fazer nenhum movimento físico, não precisamos mover nenhum músculo. Imaginar, sonhar, planejar, são verbos que não requerem exatamente um movimento físico. Então, para o meu predicado ser verbal, o verbo precisa expressar uma ação. Seja essa ação física, ou seja uma ação mental, seja uma ação comportamental, certo? Quando que o predicado é nominal? Quando o verbo daquela oração não indica uma ação, quando ele indica um estado. O que é indicar estado? É quando o verbo cumpre aquele papel apenas de ligar. Ele vai expressar estados emocionais, estados comportamentais. Dentro desse contexto do predicado nominal estão os verbos que nós chamamos de verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação que comumente são de ligação? O ser, o estar, o permanecer, ficar, parecer, continuar. Agora atenção para uma coisa, pessoal. Cuidado para nós não gravarmos essas listinhas de verbo de ligação como sendo sempre verbo de ligação. Pode existir a possibilidade de, em algum momento, alguns verbos tidos como verbos de ligação não serem verbos de ligação. Vou dar um exemplo aqui para você. Se você diz assim, ela está preocupada. Esse está é um verbo de ligação, porque ele está atribuindo uma característica preocupada a esse sujeito ela. Agora veja, ela está na sala. Esse verbo está agora já não é mais um verbo de ligação. Ele é um verbo que expressa estado, porque ele cumpre o papel de dizer de uma ação daquela pessoa de estar em algum lugar. Então, muito cuidado quando a gente grava essas listinhas de verbos de ligação, achando que eles são sempre verbos de ligação. Ele vai ser verbo de ligação todas as vezes que ele estiver expressando um estado. Ficou feliz, está feliz, é comprometido, é estudioso, continua pensante, continua preocupado. Verbos que liguem uma característica ao sujeito. Esses verbos, então, formam predicados nominais. E o que é o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal é aquele predicado que tem a expressão de uma ação e, além da ação, ele também vai expressar algum tipo de estado ou alguma característica que pode estar sendo atribuída ao sujeito ou ao objeto. Então, a gente tem predicado verbo nominal que traz, para ser predicado verbo nominal, ele precisa trazer um verbo que indica a ação e ele precisa trazer uma característica atribuída ou ao sujeito, ao fazer aquela ação, ou ao objeto, ao receber ou, de alguma forma, praticar aquela ação também. Vou dar um exemplo. Eles caminharam preocupados. Fizeram a ação de caminhar. E qual a característica daquela ação? Preocupados. Então, esse é o predicado verbo nominal. Ele expressa uma ação e, além de expressar a ação, ele traz uma característica daquela ação para aquela sintaxe ali feita. Então, pessoal, existem 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Para classificar os 3 tipos de predicado, para identificar esses tipos de predicado, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para o verbo. O que o verbo daquela oração está expressando? Quando o verbo da oração expressa uma ação, nós vamos chamar aquele predicado de predicado verbal.
Quando o verbo daquela oração expressa apenas um estado, ele está cumprindo aquele papel de fazer uma ligação entre o sujeito e o predicado, nós temos um predicado nominal. E normalmente, os verbos que estão presentes aqui, que farão o predicado nominal, eles são chamados de verbos de ligação, porque eles cumprem o papel de ligar o sujeito a uma característica determinada por aquele verbo. Por fim, o predicado verbo nominal. Quando que o predicado é verbo nominal? Quando ele traz uma ação e, além da ação, ele traz uma característica daquela ação. Veja, ação, característica da ação. Nós não temos predicado verbo nominal onde o verbo expressa um estado, onde o verbo é verbo de ligação. Para eu ter um predicado verbo nominal, eu preciso ter um verbo que expresse uma ação. Bastante cuidado para não confundir o predicado verbo nominal com um predicado nominal. Ok, pessoal? Predicado nominal precisa ter um verbo que expressa estado, como, por exemplo, os verbos de ligação. Predicado verbo nominal precisa ter um verbo que indica a ação. E juntamente àquele verbo que expressa uma ação, vai haver, claro, características daquela ação. Eu coloquei para vocês aqui 3 exemplos para a gente ilustrar isso que eu estou acabando de explicar. Olha, nossos pais trabalharão juntos. Nós temos aqui o sujeito, nossos pais, e temos o predicado, trabalharão juntos. Para eu classificar este predicado, eu preciso olhar para quem? Para o verbo, você já sabe disso. Então veja só, trabalharão expressa uma ação? Trabalharão é um verbo que está expressando de alguma forma uma ação? Sim, ok. Então nós temos aqui um caso de predicado verbal. Por que, Leandro, que esse predicado é verbal? Porque eu tenho um verbo que indica uma ação. Vamos para o segundo exemplo. Meu pai é o novo comandante. Sujeito da oração, meu pai. É o novo comandante, é o nosso predicado. Quem é o verbo desse predicado? É o verbo ser. Veja, verbo ser, normalmente, não estou dizendo que é sempre, normalmente é verbo de ligação, expressa um estado. Vamos ver se é esse caso? É o novo comandante. Ser novo comandante é uma característica do pai? Sim. Então esse verbo aqui é um verbo de ligação e por isso nós vamos ter um predicado nominal. A última frase, a última oração. Nós compramos o ingresso apressados. Ó, sujeito da oração, nós. Todos os 3 casos, sujeitos simples. Predicado dessa oração, compramos o ingresso apressados. Vou colocar aqui que é o predicado. Agora vamos olhar para o verbo para que nós consigamos classificar esse predicado. O verbo aqui é compramos. Compramos indica uma ação? Sim, né? Comprar é uma ação, é um verbo que expressa uma ação. Nós compramos o ingresso. Ok. Só que a gente tem mais uma informação muito importante. Esse apressados. Esse apressados é uma característica da ação de comprar. É uma característica do sujeito nós. Nós, apressados, que é uma característica daquele nós, compramos o ingresso. Então, como a gente tem aqui uma parte onde o verbo expressa uma ação e nós temos aqui uma característica, nós vamos dizer que esse predicado é um predicado verbo nominal. Ok? Com esses 3 exemplos, nós conseguimos clarear muito melhor sobre os tipos de predicado que nós estamos estudando, né? Nós temos o predicado verbal, onde o verbo da oração expressa uma ação. Nós temos um predicado nominal, onde o verbo da oração indica um estado e vai atribuir uma característica para o sujeito. E nós temos o predicado verbo nominal, que vai trazer as 2 coisas. Ele vai trazer uma ação e também uma característica para aquele sujeito.
Fica aqui então a nossa explicação sobre o predicado e a classificação do predicado. Faça os exercícios, no nosso caso, na nossa apostila, da atividade 5, confira no gabarito, fiquem à vontade para mandar para mim as dúvidas que vocês tiverem, vocês têm meu contato lá através do grupo. Faz o exercício com dedicação, prestando atenção, tentando acertar. Após terminar todas as questões, confira o seu gabarito. Ao conferir, não entendeu por que errou, ou não entendeu aquela questão, ou não entendeu o que a questão pedia, fique à vontade para mandar uma mensagem perguntando, tirando a sua dúvida. Um grande abraço para você e cuide-se, fique em casa.